Durante a campanha eleitoral, você já deve ter escutado alguns candidatos à presidência defenderem mudanças na gestão do Banco Central. Alguns querem autonomia em relação ao governo federal. Outros preferem que o Banco Central continue em sintonia às políticas econômicas do governo. O que será que está em jogo nessa disputa? O seu jornal foi ouvir a opinião de especialistas. Vamos ver na reportagem de Jô Miyagi. Na eleição presidencial deste ano, um tema comum entre os candidatos tem pautado a discussão eleitoral. Que tipo de gestão o Banco Central deve ter para conduzir a política monetária brasileira? Antes de encontrarmos resposta a essa pergunta, é importante entender o que faz o Banco Central. O Banco Central é o banco dos bancos. O seu papel, de um lado, é de regularizar o sistema bancário, controlar, fiscalizar. E, ao mesmo tempo, o Banco Central tem também um compromisso com a estabilidade da moeda, pois é ele que cabe controlar o tamanho da inflação, no caso do Brasil, e regular a quantidade de moeda em circulação, o tamanho do endividamento. Ele define a taxa de juros. Aqui no Brasil, a taxa de juros e o compromisso com o combate à inflação cabe ao exercício do Banco Central. A discussão sobre o Banco Central ganhou força nesta eleição porque algumas candidaturas defendem que o órgão tenha total independência do governo federal. Atualmente, o governo diz que o Banco Central funciona com autonomia operacional. Num dos tipos, o Banco Central é independente. Aqui nós temos dois modelos clássicos, que é o modelo alemão e o modelo norte-americano, onde o Banco Central tem um estatuto próprio e ele se rege por uma independência em relação ao poder político. O presidente do Banco Central e os diretores são nomeados e eles têm um mandato fixo e, salvo atos de corrupção ou outros delitos, eles cumprem esses mandatos fixos normalmente de 4 anos. O outro modelo, que é o caso brasileiro, ele é um modelo de dependência do poder político. O que significa isso? Eles também têm um mandato definido, que geralmente é de 4 anos, mas o poder político, no caso o presidente da República, pode remover a qualquer tempo o presidente do Banco Central e outros diretores. O Banco Central no Brasil foi constituído em 1964. Ele faz parte de uma reforma financeira e bancária introduzida durante o golpe militar. Até então, o Brasil não tinha um Banco Central como nós conhecemos hoje, mas ele vinha sendo exercido as funções de um Banco Central pelo Banco do Brasil. Segundo os professores, o problema de o Banco Central ser independente é que a instituição pode tomar medidas que causam efeitos colaterais graves à economia e à sociedade. O Banco Central pode seguir um caminho que muitas vezes pode ser diferente do programa do presidente da República, que foi eleito pelo processo eleitoral. O que poderia prejudicar isso na nossa vida cotidiana? Se ele define que uma meta de inflação ela é buscada a ferro e fogo, isso pode implicar num arroxo salarial muito grande. Eu acredito que o atual modelo brasileiro, no qual o Banco Central ele é dependente, mas tem autonomia operacional, no fundo ele oferece uma salvaguarda.